Fala, meu querido, paz seja contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Escola Tadel, a mais um tempo maravilhoso na presença de Deus, nesse caminho que Deus tem pintado a nós. Tem sido bênção demais, meu querido, tem sido bênção demais, tem sido maravilhoso. E nosso desejo nesse mês 7 que você entenda esse ponto de encher o coração, que você consiga vencer os ventos contrários, os pensamentos que muitas vezes te aprisionam, que você possa desfrutar de conhecer e prosseguir conhecer o Senhor ainda mais e conhecê-lo mais profundamente na sua vida, na sua casa, com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Sei que muitas e grandes coisas vão acontecer e o Senhor está te preparando para isso. Para isso nós temos que nos lembrar um pouquinho do que Deus tem falado conosco. Então, hoje, mês 7, último vídeo do mês, última semana do mês, encher o coração e o assunto que a gente vai dar a introdução nesse ponto é a transmissão da cultura do reino. Da cultura genoma para a sua vida, para a sua casa. Tem muito a ver com tudo aquilo que a gente tem dito, que a gente tem falado. Que nessa primeira etapa da cultura, da aplicação, de trazer vida à cultura genoma para a nossa casa, nós analisamos alguns pontos importantes. O primeiro ponto é: Deus falou comigo? E interrogação. Deus falou contigo? Segunda é, o que Deus falou contigo? Primeiro você tem que ter essa clareza. Não, Deus falou comigo. O quê? O que Deus tem falado? Qual é a orientação de Deus para a minha vida? Qual é o caminho? O que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo, o que Deus está apontando é o lugar de descanso da minha vida nesse tempo que eu estou vivendo. Nessa estação da minha vida. E eu preciso aprender a descansar nesse tempo, nesta palavra. Para isso eu preciso me relacionar, conhecer, relacionar e confiar nessa palavra. Porque isso vai gerar o descanso. Quando você está nesse processo de descanso, você vai ter que declarar a palavra, porque isso é conhecer e relacionar com ela. Então quando você está relacionando com a palavra, profeticamente vai acontecer como a vida do Vale de Ossos Secos. E nós entramos então neste processo do Vale de Ossos Secos, onde nervos, tendões, barulhos, as coisas que estão fora do lugar vão começar a voltar para cada coisa no seu lugar. Isso vai trazer uma arruaça, isso vai trazer um estrondo terrível. Quando as coisas se encaixarem no lugar, vai começar a criar nervos, tendões, nervo de nervura, tendões de tensões. Superando os nervos de tensões, vem carne, músculo, pele, até o corpo ficar em pé. Quando o corpo está em pé, o corpo diz, não temos vida. E nós temos que profetizar e continuar a profetizar uma nova estação. E nessa nova estação vem o Espírito, vem o vento dos quatro cantos e traz vida ao corpo. Quando o vento dos quatro cantos vem e traz vida ao corpo, nós temos que profetizar mais uma vez para que venha o Espírito, para que a presença de Deus desça. Então o nosso clamor, a nossa vida de adoração, a nossa vida em resposta a Deus a cada estação sempre é permanente, é constante, é em movimento, é uns ciclos e ciclos que vão se formando em nossa vida. E nós temos que entender isso e nos depositar a nossa confiança nisso e declarar a palavra, viver a palavra. Então nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, sempre trazer à memória a palavra de Deus, remoer isso em nosso coração para que a gente possa estar firme, consolidados no Senhor. Firmes e consolidados no Senhor, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança.
Fazer como Josué, aplicar, buscar entender, buscar aplicar a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, buscar trazer a vida de Deus sobre nós, sobre nossos pensamentos, sobre nosso coração. Então eu medito, eu aplico o que Ele disse para mim, fazendo com que a minha família veja e entenda isso. Perceba isso que está acontecendo. Então a pergunta é: o que Deus diz? Deus disse, Deus falou contigo? Amém, pastor. Deus falou comigo fortemente no meu coração. O que Deus disse? Responda, escreva. Anote, faça um quadro, faça um desenho, não sei a melhor maneira para você, anote aquilo que Deus disse. Aí eu quero que você medite em Abacuque capítulo 2, no verso 1, onde está escrito assim, ó: sobre a minha guarda estarei. Então Deus disse, o que Deus disse? Ah, sei, entendi. Então sobe na sua guarda, sobe na sua torre de vigia, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Vigia, crente. Guarde, zele, vele por aquilo que você está orando, aquilo que Deus está falando com você, com ações de graça. Para quê? Para quê? Para ver o que falará a mim. Então se posicione em Deus e esteja pronto para ouvir o que Deus vai continuar falando com você, o que Deus está falando com você. Mas também o que eu responderei quando for consultado, quando for arguido. Então o desafio para nós agora neste momento é subir a guarda e permanecer na guarda. Deus falou comigo, vou subir na minha guarda, vou estar pronto, vou me preparar, vou sobre a fortaleza, vou a me apresentar e vou estar lá vigiante para ver o que Deus vai falar. Para ver o vento de Deus soprar, para ver as coisas acontecer. E como eu vou responder? O que eu vou responder quando for chegar o meu momento? Deus falou contigo? Como você tem respondido aquilo que Deus falou? Como você tem respondido aquilo que Deus falou? Então eu aplico sobre mim essa responsabilidade. Eu aplico sobre mim essa responsabilidade e trago a presença de Deus na minha casa. Eu aplico sobre mim essa responsabilidade e trago a transformação de Deus sobre a minha vida, para que a minha família, na minha casa, veja essa transformação. Não me embriagando mais com vinho, não me embriagando mais com as dores do passado, não me embriagando mais com as memórias afetivas de um tempo ruim ou de lembranças de relacionamentos passados. Mas ao contrário, eu me encho do Espírito. Eu não me embriago mais com vinho, com bebida, com jogos, nem com pornografia, filmes esquisitos. Não me embriago mais com a memória das vidas, dos relacionamentos de namoro, de afeições passadas. Mas ao contrário, eu encho do Espírito Santo, falando entre a minha casa os salmos, palavras, cânticos espirituais, falando em línguas, adorando ao Senhor, isso sendo figura pública, exposta. Então aplico sobre mim essa responsabilidade. E o que acontece? João 7,38. Vou ler o verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo. Então Jesus está dizendo, clamando, falando bem alto, para que você também e eu também possa entender. Jesus no meio da multidão, ele gritou no meio da multidão lá, clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Se você tem sede, vá até Jesus e beba. Se você tem sede nas emoções, se você tem sede no seu
os pensamentos, se você tem sede de justiça, se você tem sede de saúde, se você tem sede do relacionamento, do casamento, se você tem sede da presença de Deus, vá até Jesus e beba, porque quem crê em Jesus, quem crê em mim, em Jesus, como diz a Escritura, então você precisa entender o que diz a Escritura e como diz a Escritura. Rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de águas vivas, rio de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que neles crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, hoje já nos foi dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Hoje Jesus já foi glorificado. Então o Espírito Santo já está acessível a nós, o rio de água viva está acessível a nós, a mim e a você. Você já tem acesso. Você já foi transformado em nova criatura, nova vida, nova natureza, nova essência. Nós já fomos batizados em Jesus Cristo. Nós fomos batizados em Cristo. Então agora eu preciso ir até Jesus diariamente. Porque rio de água viva vai correr do meu ventre. Não vou estar embriagado com as minhas emoções que trazem males, mas vida. E o que vai acontecer? Naturalmente, organicamente. Você vai começar a pegar o violão, começar a cantar, a ler a Bíblia, e conversar naturalmente sobre isso. Seus filhos vão começar a ver. Seus filhos vão ver você adorando Jesus, beijando sua esposa, abraçando sua esposa. Seus filhos vão ver. Rios de água viva vão fluindo de você, eles vão bebendo essa água. Eles vão bebendo a água. E eles vão também começar a crer em Jesus. E quando eles começarem a crer em Jesus também, como diz a Escritura, o rio de água viva começa a fluir deles também. E de repente, quando você menos esperar, você vai estar de joelho orando lá na sua casa. Os seus filhos, sua esposa vão chegar também, organicamente, sem você implorar a presença de ninguém. Eles vão entender: tempo da oração, é tempo da presença de Jesus na minha casa, é tempo, eu vou fazer igual papai, e vou ajoelhar, e vou orar. E na hora que você perceber, a família está prostrada aos pés de Jesus, clamando a presença, o amor, orando pelos amigos, orando pela família, orando, fazendo da sua casa um ambiente propício e pronto para receber os amigos que vocês têm orado, e ali começar a transmitir o lar de salvação, a mensagem, começar a falar, a brincar, a relacionamento, e esse relacionamento vai produzir vida. A tua casa será conhecida como uma casa de adoração. Essa é a primeira etapa da vida da cultura genoma. Começa por mim. E eu tenho que entender aquilo que Deus está dizendo e me render a isso. E adorar Jesus até que a presença seja manifesta. Os meus filhos bebam da água que está fluindo de mim. Rios de água viva fluem de você. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo. Envie para alguém, abençoa a gente, deixe seu comentário. Jesus é maravilhoso.
A nossa oração, o nosso desejo que Jesus alcance sua vida, preencha todos os espaços, todos os cantos da sua casa e que a sua casa seja conhecida igual foi conhecida a casa de Cornélio. Da mesma maneira, o Espírito caia sobre ela. Seus filhos saiam pelas ruas profetizando, falando a palavra, orando, ministrando cura, libertação. Que a sua casa seja conhecida como lugar de bênção, lugar da presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que mais para frente nós vamos estar detalhando mais sobre essa vida, essa cultura genoma. Mas hoje, esse mês, a nossa intenção é analisar o nosso coração do que ele está cheio e começar a encher o coração. Para isso eu preciso falar entre nós, na minha casa, na minha família, em salmos, cânticos espirituais, meditando na palavra, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, trazendo vida àquilo que ele me disse. Trazer vida àquilo que ele me disse. E confiar nele, descansar nele. Não, tá vento, tá uma bagunça aqui, mas relaxa. Jesus é maravilhoso. Eu vou orar, vou clamar, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Deus, que bagunça que está a minha casa, que bagunça que está a minha família. Deus, que bagunça que está nossas emoções. Desde quando o Senhor começamos a declarar isso. Deus, está difícil de suportar, Senhor, está difícil, mas eu sei qual é o resultado final. Eu sei em quem tenho crido e eu vou orar, eu vou continuar a orar, eu vou trazer a plataforma da vida de Deus na minha casa. Vou mudar o jeito que eu olho minha esposa, Senhor. Eu vou mudar o jeito que eu declaro a palavra sobre os meus filhos. Eu vou ajudar mais na minha casa. Senhor, eu quero ser um exemplo de vida. Essa é a chave da primeira etapa da cultura genoma na sua casa. Viva Jesus na sua casa. Live Jesus in your house. Viva Jesus na sua casa. No demais, Kamiwa Anatol Shukofuku está até o mês que vem nessa cultura genoma. Deus te abençoe. Até mais.